Agora vamos falar de multa de trânsito. Muitos motoristas estão passando aperto em São Paulo e sabe por quê? O número de radares espalhados pela cidade cresce a cada dia e o resultado aparece no bolso. Quem desejar ir até São Paulo, é bom estar bem atento. A cidade aumentou o cerco contra os motoristas infratores com a instalação de dezenas de radares espalhados pela cidade. E o resultado tem doído no bolso de muita gente. Para se ter uma ideia, só nos primeiros 3 meses dobrou o número de infrações. E com isso, há 2 anos, o número de radares que medem a velocidade aumentou. Só no ano passado eram 806 e esse ano já são 854. Isso provocou um aumento também na aplicação de multas. Só de janeiro a março desse ano, as multas por radares subiram quase 90% em São Paulo, em comparação com o ano passado. São mais de 3 milhões de motoristas com pontos na carteira. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, o aumento da fiscalização ajudou a diminuir o número de acidentes e mortes na capital paulista. E os testes finais das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições 2016 já estão acontecendo. Esses testes servem para verificar possíveis falhas no equipamento. Representantes dos TREs estão reunidos na Paraíba, Espírito Santo e no Maranhão. Em São Luís, servidores dos estados da região norte, além do Maranhão e Mato Grosso, realizam a fiscalização e testes nos sistemas das urnas eleitorais. Cada regional desses estados mandaram 2 técnicos, especialistas em urnas e em sistemas eleitorais, e esses técnicos vão esmiuçar os sistemas atrás de eventuais erros ou simplesmente propor melhoria nos sistemas que a gente vai usar para a eleição. Em outubro, mais de 146 milhões de brasileiros devem ir às urnas escolher vereadores e prefeitos. E o objetivo é afastar qualquer possibilidade de fraudes. O processo eleitoral brasileiro é o mais seguro do mundo. Estamos aqui para provar isso, testando e avaliando o software a cada eleição. Uma novidade deste ano é o boletim na mão. O boletim de urna emitido ao fim da votação em cada sessão terá uma espécie de código de barras. Qualquer eleitor com um smartphone com sistema iOS ou Android poderá registrar esse código de barras e conferir se os dados são os mesmos processados pelo TSE. Essa inovação do QR Code, ela amplia a transparência do processo eleitoral como um todo. Desde 2004, todas as urnas do Brasil são informatizadas, o que permite maior agilidade no processo de votação e apuração, mesmo com os desafios enfrentados em cada estado. No caso do Amapá, a nossa dificuldade, principalmente a questão da geografia, como para chegar nos locais de difícil acesso. A gente tem regiões lá, para você ter uma ideia, que a gente tem que enviar as urnas e toda a equipe através de barco. E tem situação até que só chega através de avião. É uma seção específica lá, que vai de helicóptero para lá, para poder garantir que o processo seja executado em todos os locais, né? A falta de comunicação, dinheiro, educação dos filhos, enfim, é longa a lista de motivos que levam os casais a se desentenderem. A reportagem mostra como amenizar os sintomas que conduzem às brigas conjugais e o que fazer para evitar essa situação. A educação dos filhos, a esposa que gasta demais, o esposo que não tem tempo para a família, a falta de dinheiro. Viver a 2 é uma arte. Hoje são poucos os que têm sabedoria para lidar com os desafios de estar casado. Mas para você, quais são os vilões do casamento? Eu acho que no nosso caso é mais celular mesmo. Desentendimento? Filho. Dá bastante. Acho que é um pouco a inveja, né? Desconfiança. Saber lidar com divergências sem ter de brigar é um dos fatores do convívio a 2. Daí a importância de seguir uma etiqueta de casamento e convívio, que preserva o casal e estabelece a conexão com o parceiro. Um dos grandes motivos dos conflitos matrimoniais, pois a maioria dos casais tem altas expectativas em relação aos gostos e interesses em comum. Eu costumo dizer que o casal, quando ele se forma, cada um traz a sua mala,
né? E aí eles têm que formar uma mala juntas, fazer uma mesma mala. E muitas coisas, às vezes, não cabem numa mesma mala. E aí ele vai ter que deixar de lado algumas coisas para que essa mala seja compartilhada. Para superar as divergências, Andresa aconselha ouvir o outro e construir um caminho junto ao cônjuge e fala qual é o principal vilão do casamento. Existem vários vilões, né, no casamento, mas acredito que um dos grandes vilões é a não construção e a não responsabilidade do casal assumir para o que está acontecendo nas demandas desse casamento, né? Então, acredito que é importante os casais se olharem para que possa ter mais diálogo, mais conversação e que ambos possam responsabilizar-se pelo que está acontecendo, né? E não colocar a culpa no outro e não colocar a culpa fora desse relacionamento, né? A responsabilidade está em todos nós. Casados há 49 anos, Pedro e Regina contam os ingredientes para essa receita dar certo. Muito respeito, muita cumplicidade, muita parceria, é o necessário. Sem briga, sem discussão, sem nada, um respeitando o espaço do outro. É a única receita, né? Feliz a família toda, não é só o casal, os filhos, os netos que chegaram, né? É isso aí. E o alicerce da casa, bem, é a família, é os pais. Vou falar isso para você. Se o alicerce não for bom, ó, não tem solução. Acompanhe agora a entrevista do dia com o advogado e jornalista José Carlos Cataldi. Amigos, hoje nós vamos falar sobre esses homens que se devotam a salvar vidas. Tem por lema bens e vidas a salvar. Eu tenho a impressão que se você perguntar ao teu filho que está aí do lado da televisão, ou quando ele voltar da escola, o que ele vai gostar de ser na vida? Boa parte dessa garotada vai dizer bombeiro, porque eles são realmente admiráveis, são fantásticos. E eu vou começar contando um pouco dessa história, porque a primeira organização de bombeiros que se tem notícia girou no ano de 27 a.C., lá na Roma Antiga. O imperador Augusto mandou fazer um grupo para combater focos de incêndio, porque naquela época o pessoal tacava fogo mesmo em várias partes lá da Roma. O tenente Rafael Brito está aqui com a gente para falar sobre isso, sobre a ação dos bombeiros, não só no combate a fogo, não, tem muita coisa que eles fazem aí que a gente até nem fica sabendo, porque eles fazem tudo silenciosamente, embora seja uma coisa que deva ser sempre exaltada. Obrigado pela presença, tenente. Satisfação grande tê-lo aqui. O senhor hoje responde pela guarnição aqui de Pindamonhangaba, né? Sim. Eram 33, hoje são quantos? Hoje são 45 bombeiros na cidade, eles se revezam em 3 equipes para fazer o atendimento operacional do município de Pindamonhangaba e de Roseira. Nós estamos em férias, né? Garotada aí empinando papagaio e tal, parará. Às vezes o pai até inocentemente dando força, mas isso pode representar um perigo sério, né? Porque na hora H do acidente, vocês é que correm também para salvar as pessoas na rua, aí, nos acidentes de pipa, de carro e que tais. Dá um conselho para a galera aí sobre isso. Sim, é uma ação que parece simples, que é soltar pipa, né, empinar papagaio, que pode resultar em grandes tragédias. Então a gente tem desde a possibilidade de um desses objetos atingirem uma rede elétrica e a criança ser eletrocutada, tem a situação da própria linha, que pode atingir um motoqueiro ou algum transeunte. E tem uma situação que, infelizmente, acontece bastante, quando a pipa, uma corta a outra, e as crianças correm atrás para recuperar o objeto, parece que elas ficam cegas, né? Então, elas esquecem da própria segurança, atravessam ruas correndo. Então, não é raro acontecer atropelamentos ou algum tipo de acidente de trânsito decorrente dessas crianças que correm pela via. Outro terror deve ser essa história de balão, né? Vocês devem ser chamados toda hora para isso. Sim, sim. Só esse ano, o posto aqui de Pindamonhangaba já atendeu 64 ocorrências de incêndio florestal, né? Incêndio em cobertura vegetal.
E boa parte dessas ocorrências são resultado de balões. Então a pessoa ela solta o balão e não tem o controle de onde esse artefato vai cair. Então ele cai desde em terreno baldio, pode cair na residência de alguém, pode cair dentro de alguma indústria. Então, além de queimadas que as pessoas provocam, o balão também é uma causa de incêndio de fogo em mato, né, em cobertura vegetal. Ô tenente, nesse leque de atenções que vocês fazem, inclusive na remoção de pessoas que se acidentam, né? Também outras que têm ataques cardíacos no meio da rua e tal. O que mais mobiliza a atenção de vocês aqui na região, no Vale do Paraíba e em Pinda principalmente? É pipa, é cerol, é balão, é acidente de trânsito, é incêndio, o que? Bom, não só em Pindamonhangaba, como no estado todo, a ocorrência que o bombeiro mais atende hoje, aqui em São Paulo, é acidente de trânsito. Acidente de trânsito com vítima dos mais variados, desde colisões a quedas de moto. Para o senhor ter uma ideia, no estado de São Paulo, a cada 1 minuto e 52 segundos, uma viatura de resgate sai para fazer desse tipo de atendimento. Então, nesse período que a gente está conversando aqui, já deve ter saído bastante viaturas no estado para atender esse tipo de ocorrência. Então, cada 1 minuto e 54 segundos a gente tem uma ocorrência de resgate no estado. O sujeito sai de casa, ele deve fazer uma geral, pagar luz, fazer não sei o que, desligar o bujão do gás e tal. Vou lhe pedir para aconselhar o pessoal de casa nessas pequenas coisinhas que podem ser feitas para a gente dar a volta por cima e evitar grandes tragédias. Mas vou lhe pedir para a gente dar esse aconselhamento na sequência da entrevista. Daqui a pouco a gente volta com o tenente Rafael Brito, que comanda aqui Pindamonhangaba e Roseira e tem uma experiência também já por outras cidades da região. Já já a gente volta aqui no Repórter Setorial. E veja a seguir no Repórter Setorial. GM vai contratar 550 operários em São José dos Campos. Aguarde um instante e aproveite para nos ajudar a encontrar algumas pessoas que estão desaparecidas.